Então, como eu havia comentado, a ideia é apresentar um método baseado na análise de escalas, para fornecer relações aproximadas e que a gente vai relacionar com as relações advindas lá da solução de Blasio, que é uma solução mais completa. A solução de Blasius para a camada limite de velocidade, ela pode ser encontrada nos livros texto, tanto de mecânica dos fluidos, né, qualquer livro texto de mecânica dos fluidos, como o Fox McDonald, por exemplo, e no nosso livro texto do curso de transferência de calor, que é o livro do Impropeiro e DeWitt. Eu vou apresentar aqui a solução que eu acho mais intuitiva, e a partir dela, dessa expressão aproximada mais intuitiva, a gente retoma a solução de Blasius, tá bem? Então, nós temos ali, né, supondo por generalidade que as espessuras da camada de limite são diferentes, ou seja, o número de Prandtl ele é diferente da unidade, né? E nós temos, para deduzir a espessura da camada limite de velocidades, a relação da continuidade. Nós já fizemos a análise de escalas em uma oportunidade anterior, né? Então a gente vai aplicar a mesma ideia aqui, ou seja, a análise de escalas ela não está preocupada com a magnitude absoluta de uma determinada variável, mas sim com relações de ordens de grandeza entre termos numa equação. Então, na equação da continuidade, o que a gente tem é o du dx mais dv dy igual a zero. Então, a ordem desses dois termos, a ordem de grandeza desses dois termos, como está colocado aqui, ó, né, a ordem dos dois termos, elas têm que ser iguais, certo? Então, a ordem basicamente o que a gente quer aproximar por essa derivada aí, na verdade, por uma relação de diferenças, e a diferença é entre os maiores valores, os extremos valores dos parâmetros envolvidos. Então, eu vou aproximar, por exemplo, o du por um ΔU. Esse ΔU, né, sendo a maior variação possível daquela variável, vai ser o infinito menos zero, porque o infinito na região da corrente livre até a borda da camada limite e zero na parede, né? Se eu tenho uma placa de espessura de comprimento L, por exemplo, né, o meu dx ele vai ser igual a L menos zero, né? L sendo o comprimento total da placa e zero, né, onde nós começamos a placa, né? A mesma coisa vale para outra derivada de V com relação a Y. Ali nós temos um V delta, certo? Que é a velocidade, a componente da velocidade na direção Y na borda da camada limite, menos zero, que é o valor que vale na parede, dividido por delta menos zero, que é, na região da camada limite, a faixa de variação de Y. Então, tomando ali, né, aquela igualdade e isolando o V delta, nós temos que o V delta escala com o infinito de acordo com um parâmetro de proporcionalidade que é o delta sobre L. Então, se delta é muito menor que L, né, e esse geralmente é o caso na camada limite, nós temos que V delta é muito menor que o infinito. Nós já vimos isso, certo? A gente já viu isso, né? Para a quantidade de movimento, vale a mesma coisa. Num lado do sinal, o que a gente tem é U du dx e V du dy. Eles têm que ter a mesma ordem do que está do lado direito do sinal, que é ni d2u dy2. Né? E aí, simplesmente usando, adotando os mesmos valores ali para as escalas, o que nós temos para os dois termos do lado esquerdo do sinal é o infinito ao quadrado sobre L, né? Do lado direito do sinal, ni, o infinito sobre delta ao quadrado. Como a nossa intenção aqui é calcular a espessura da camada limite, né? Nós temos uma relação de proporcionalidade exatamente desse tipo aqui, né? Que é delta, isolando, né? É proporcional a ni L sobre o infinito elevado a um meio. Né? E como o Reynolds L, o Reynolds que tem um comprimento característico dado pelo comprimento da placa, é igual a 1 infinito vezes L sobre ni, nós temos que o delta sobre L escala com Reynolds L elevado a menos um meio. Se ao invés de tomar o comprimento total da placa, eu tomo um comprimento arbitrário x, uma distância x, né, nós temos uma relação funcional baseada nessa análise de escalas, que é essa daqui, ou seja, o delta é proporcional a x sobre raiz quadrada de Reynolds x. Né? Esse é um resultado bastante importante que mostra como que
a espessura da camada limite aumenta à medida que o x aumenta, né? Lembrando que, né, para essa situação, nós estamos na camada limite laminar, que, né, aquelas equações foram deduzidas com a hipótese do escoamento laminar. Ainda falta dizer qual é o Reynolds crítico, né? Isso a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Qual é o Reynolds crítico que está associado à transição laminar turbulenta na camada limite. Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. A gente tem, pelo momento, que essa análise se aplica à camada limite laminar. Bom, ele aparece aqui, né? Já não é mais surpresa, tá? Já quebrei o encanto aqui, né? Tá? Mas não precisamos olhar muito para isso agora e depois a gente vai ter um momento ali específico para tratar disso, tá? Então a solução exata da solução de Blasius é essa daqui, ó. Um delta sobre x é igual a 4,92 Reynolds x elevado a menos 1 meio. Né? Então aquela constante de proporcionalidade que foi obtida, ou que foi não obtida, mas visualizada aqui pela análise de escalas, ela na solução exata, ela é aproximadamente 5 ali. Tá? Então a gente tem que delta é igual a x, 5 vezes x sobre raiz de Reynolds x. Tá? Então aqui é importante dizer, né, que vale uma premissa da teoria da camada limite, né, que é delta sobre L muito menor que 1, e essa expressão é válida quando a raiz de Reynolds L é muito maior que 1. Tá? Mas isso é só um condicionante para expressar essa relação. Tá bem? Então, só para deixar registrado aqui na forma de um slide, né, nós temos aquela expressão para a espessura da camada limite laminar, camada limite em velocidades laminar. O delta cresce com 4,92 x sobre raiz de Reynolds x, onde Reynolds x é dada por aquela expressão ali. Tá?